Bom, pessoal, então vamos ver aqui, ó, tá certo? Pessoal, falar sobre a química, né? Então, nesse bimestre vamos falar sobre a química. E química é o estudo ou ciência da matéria, como nós podemos observar bem aqui, tá certo? Dá só uma olhada no que seria isso aqui, ó, ciência da matéria. E a base da matéria seria o quê? O átomo. Né? Então tudo é feito de átomos. Se existe alguma coisa que nós podemos levar a partir do século XX adiante, né? É essa afirmação científica, que tudo é feito de átomos. Tá certo? E átomos, tem vários modelos que nós podemos discutir isso mais tarde, ok? Como nós vimos no primeiro bimestre, tá certo? Mas a partir dessa afirmação, nós podemos observar o seguinte, que já que tudo é feito de átomos, os átomos acabam constituindo várias substâncias, e essas substâncias é que acaba fazendo a chamada matéria, tá certo? Então nós podemos falar, por exemplo, a água, por exemplo, né? A água, o que é? A água é H2O. Então, para fazer a água, você precisa de um átomo de oxigênio, ok? Então, esse aqui é um átomo de oxigênio. Tá? E 2 átomos de hidrogênio. Então, isso aqui é uma substância. Essa substância é o que nós chamamos de água. Ok? E assim por diante. Por exemplo, você pode chegar e falar sobre o gás carbônico. O gás carbônico, né, você pode chegar e falar que o gás carbônico é o quê? CO2. Tá certo? Que é o grande vilão do efeito estufa, do aquecimento global. Então, isso aqui tem a ver com o quê? Gás carbônico. Tá certo? Gás carbônico. Então, gás carbônico é feito de quê? 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, sem problema algum. Então, dessa forma, nós podemos falar a respeito do átomo. Tá certo? Que toda a substância, que toda a matéria é feito de quê? É feito de átomo. É uma afirmação gigantesca, tá certo? De grande consequência. Vamos ver aqui essa parte chamada substâncias, tá? Então a matéria são formadas de vários tipos de substâncias. Quando a gente fala matéria, né, nós podemos falar sobre madeira, por exemplo. Não existe um átomo de madeira. Existem o quê? Substâncias que compõem a madeira. Tem um monte de coisas na madeira que você chega e fala, isso aqui é uma matéria chamada madeira, tá certo? Mas é composto de várias substâncias. Agora, me diz uma coisa, como que a gente identifica essas substâncias? Bom, podemos identificar através dos nossos sentidos, que é cheiro, cor ou paladar. O cheiro, tá? Se for cheiro de ovo podre, tá certo? Esse cheiro de ovo podre é muito característico de um elemento chamado enxofre, tá certo? Então, o cheiro de ovo podre é o enxofre. Outra coisa seria o quê? Pela cor. Então, pela visão, você consegue identificar o amarelo e o azul. Então, você pode ver assim, ó, por exemplo, um líquido, tá certo? Meio amarelado. Pode ser, não é sempre assim, tá? Só porque é amarelo não quer dizer que seja. Mas pode ser o quê? Pode ser sódio. E se for azul, pode ser o quê? Cobre. Tá certo? Então, consigo identificar a partir dessa forma, observando, tá certo, com seus olhos, tá certo, com a visão, ou então cheirando. E o outro tem a ver com o quê? O paladar. Se for azedo, é ácido. Se for banana verde, gosto de banana verde, é básico. É outro tipo de substância. Então, você pode identificar usando os seus sentidos. E se você usar os seus sentidos, tem um nome para isso. É propriedades organolépticas, ó, organolépticas, tá certo? Esse é o nome, ok? Se alguém falar que são propriedades organolépticas, são propriedades que você consegue diferenciar através dos seus sentidos, ok? Cheiro, cor e paladar, ok? Mas imagina você ter que ficar fazendo isso, né? Imagina, porque tem coisa, por exemplo, azedo, pode ser vinagre. Tudo bem, vinagre você come, você coloca na sua salada.
mas azedo também é o quê? Ácido clorídrico. Se você tomar ácido clorídrico, você começa a derreter, isto é, seu tecido queima. Só isso. Então, você não vai querer se arriscar. Se você não vai querer se arriscar, você precisa observar outros tipos de propriedades, além daquelas que você usa usando seus sentidos. E quais seriam elas? Pronto. Propriedades físicas, que seria o quê? Por exemplo, a água, a propriedade física é o ponto de fusão, ponto de ebulição. E vocês já aprenderam que o ponto de fusão é o ponto de congelamento da água, que é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então, se você observar alguma substância que ele congela a 0, tá certo? E ele entra em ebulição a 100, a nível do mar, é bem provável que seja água. Tá certo? Então, você consegue fazer uma identificação a partir dessas análises aqui, bem objetiva, que você consegue medir. Ok? Nesse caso, você mede com o quê? Com termômetro. Tá certo? Você tem uma outra propriedade física que é chamada de densidade. A água, por exemplo, é 1 grama por centímetro cúbico. O que significa a densidade? Que cada volume de 1 centímetro cúbico cabe lá, sabe quanto? 1 grama de água. Se você usar óleo, você vai colocar 1 centímetro cúbico também, só que quando você vai pesar e vai encher aquilo tudo de óleo, e quando você pesar, você vai ver que dá 0,9 gramas. E é por isso que quando você coloca os dois juntos, água e óleo, né? Então olha só aqui, ó, água e óleo. Se você coloca num copo, você observa o seguinte, que o óleo é aqui em cima. E quem que fica aqui embaixo é a água, tá certo? Então a água vai ficar aqui embaixo, por quê? Porque ele é mais denso do que o óleo. Por isso que eles ficam, o óleo sempre vai ficar em cima, tá certo? O óleo sempre vai ficar aqui em cima e a água vai ficar embaixo, porque a água é mais denso. Não é porque pesa mais, não tem nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver com peso, com massa, tem a ver com uma coisa chamada densidade. Então densidade é uma relação da sua massa com o seu volume que ele ocupa, ok? Então, dá só uma olhada. Outra propriedade física, solubilidade. No caso do sal de cozinha, a cada 100 gramas de água, ele fica solúvel 36 gramas de sal. Então você coloca sal e água aqui, ele dissolve, o sal dissolve na água. Só que ele dissolve em qualquer quantidade? Não. Então para cada 100 gramas de água, ele dissolve até 36 gramas de sal. Se passar, vamos supor que ele colocou 40 gramas, para cada 100 gramas de água, colocou 40 gramas de sal, então 4 gramas sobrou aqui e começa o quê? A ter um precipitado. Vai sobrar, ele não dissolve. Então vai ter um restinho de sal aqui, tá certo? Isso aqui é outro critério chamado solubilidade. Então se você chega e coloca assim 36 gramas de sal para cada 100 gramas de água, então é bem provável que esse sal seja o sal de cozinha, tá? Ok? Então é uma outra forma de você também identificar alguma substância. Outra seria o quê? Condutividade elétrica, tá certo? Então, por exemplo, em água, se você colocar sal, ele conduz. Se ele não conduz, pode ser açúcar. Então, isso aqui é uma outra característica, outra forma de você observar que tipo de substância que é. Tudo bem? E, além das propriedades físicas, nós temos as propriedades químicas, que é aqui, ó, capacidade de sofrer transformação. Então, nesse caso aqui, ó, combustão, queimar papel, e oxidação é ferrugem. Então, na combustão, ele queima o papel. Então, o que acontece? Capacidade de sofrer transformação. O papel vira o quê? Ele vira gás carbônico e vapor de água. Então, toda vez que tiver combustão, então o papel se transforma. Tá vendo aqui, ó? Propriedades químicas. Ele sofre transformação. Então, papel vira o quê? Vapor vapor de água e gás carbônico. Outra forma seria o quê? Oxidação. Tá certo? É a ferrugem. Então é o ferro virar óxido de ferro. Ferrugem é óxido de ferro. Então o ferro vira o quê? Vira ferrugem. Tá certo? Esse processo nós chamamos de oxidação. É o ferro que captura o oxigênio do ar, tá certo? E vai o quê? Transformar em ferrugem. Então isso aqui é um tipo de propriedade química. Ok? Bom, e nós chegamos nas propriedades gerais da matéria. Essas propriedades gerais é a massa, que é dado em quilogramas, gramas, né? A inércia, que é a capacidade de um corpo mudar o seu estado natural de movimento.
Tá certo? Então, por exemplo, se um corpo estiver parado, ele continua parado. Se ele estiver em movimento, ele continua em movimento em linha reta. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de inércia. É a capacidade dele, que ele tem de ter uma transformação de mudança de seu estado natural de movimento. Isso aqui é inércia. Por exemplo, quem tem maior inércia? Um caminhão ou uma bicicleta? É um caminhão. Por quê? Por causa da sua massa. A inércia tem muito a ver com a massa. Como o caminhão é muito maior do que uma bicicleta, então a inércia dele é maior. É mais difícil você retirar o seu estado natural de movimento de um caminhão do que da bicicleta. A bicicleta, muitas vezes, só com um empurrão, você empurrando o ciclista, você vai fazer com que ele caia. Agora, se você empurrar um caminhão, né? Se você empurrar um caminhão, o caminhão não vai nem sentir cócegas, né? Tá certo? Ou um elefante, né? Tá certo? Impenetrabilidade, tá certo? É outra propriedade geral da matéria. Quer dizer o quê? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, a mesma posição. Então você tem o quê? Dois copos, tá certo? Ficar no mesmo lugar. Não tem jeito. Ou você coloca um copo do lado do outro, né? Ou então você simplesmente vai ter que destruir um copo. Você tem que quebrar um copo para deixar o outro no lugar, tá? E o volume? O volume é o espaço que ele ocupa, tá certo? Então, como o volume é o espaço que ele ocupa, beleza, tá certo? Esse aqui tem a ver com as propriedades gerais da matéria. Então, é uma massa, é um corpo que ocupa um certo espaço. Ele ocupa um certo espaço, portanto, ele ocupa um volume. Ok? E, por favor, façam as atividades da página 285, o número 1, 2 e 3. Ok? E se atentem lá no Google Sala de Aula, que lá eu coloco as atividades, coloco a grade horária, né? Para saber quando é que vai ser o nosso próximo encontro. Tudo bem, então? Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Qualquer dúvida, é só mandar lá no Google Sala de Aula. Valeu, gente.